A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Que alegria imensa. Que privilégio ter você aqui comigo neste momento. Sinta-se em casa, abra o seu coração, porque o que eu tenho para compartilhar hoje não é apenas uma aula de teologia ou um estudo bíblico profundo. É mais do que isso. É um lembrete vivo, pulsante, do amor incondicional de Deus. Um amor que Ele planejou e revelou cuidadosamente ao longo de toda a história, nas páginas sagradas da Sua palavra. Hoje, eu quero te convidar para uma jornada fascinante. Vamos viajar no tempo, lá para o Antigo Testamento, e descobrir algo que vai fortalecer a sua fé de uma maneira poderosa. Como a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi anunciada, detalhe por detalhe, séculos, milênios antes de ele caminhar entre nós. As profecias do Antigo Testamento não são apenas textos antigos, empoeirados pelo tempo. Elas são a assinatura de Deus na história. São provas concretas, irrefutáveis, de que o nosso Deus é um Deus de promessas, e Ele nunca, jamais, falha em cumprir o que diz. Vamos começar nossa jornada lá no início de tudo, no livro de Gênesis. Logo após a queda do homem, no meio da tristeza e da consequência do pecado, Deus acende a primeira luz de esperança. Em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Em meio à maldição da serpente, Deus faz uma declaração que ecoaria pela eternidade. Ele diz: "Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Naquele momento, ali mesmo no jardim, estava sendo feita a primeira promessa de um Salvador, o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, do mal, do diabo. Esta é a primeira semente do Evangelho, o proto-evangelho. Agora, avance conosco milhares de anos na história. Abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, verso 8. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve: "Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo." Você consegue ver a conexão perfeita? A promessa feita no Éden encontrou seu cumprimento glorioso em Jesus Cristo, aquele que veio para pisar na cabeça da serpente, para destruir o poder do pecado e da morte. A promessa não ficou perdida no tempo. Ela se cumpriu de forma cabal. Mas Deus não parou por aí. Ele continuou a pintar o retrato do Messias que viria, usando os profetas como seus pincéis. Cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Isaías trouxe uma palavra que parecia impossível, um sinal milagroso. Em Isaías capítulo 7, verso 14, ele declara: "Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel." Uma virgem dar à luz? Para a mente humana, isso era inconcebível. Mas para Deus, nada é impossível. Agora vamos para o Novo Testamento, para o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 22 e 23. Depois de narrar o anúncio do anjo a José sobre a gravidez miraculosa de Maria, Mateus escreve: "Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta." E qual era a profecia? "Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus conosco." A promessa foi cumprida ao pé da letra. Não foi uma coincidência, foi providência divina. O Deus que prometeu um sinal, cumpriu o sinal. A precisão das profecias é de tirar o fôlego. Não se tratava apenas de como ele nasceria, mas também de onde. O profeta Miqueias, contemporâneo de Isaías, escreveu algo muito específico. Em Miqueias, capítulo 5, verso 2, ele profetiza: "E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." O grande rei, o Messias, não nasceria em Jerusalém, a capital, mas numa cidade pequena e humilde, Belém. E o que lemos em Mateus, capítulo 2, verso 1.
E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. A história, guiada pela mão soberana de Deus, moveu um império inteiro. Um censo ordenado por César Augusto fez com que José e Maria, grávida, viajassem de Nazaré até Belém, sua cidade ancestral, para que a profecia de Miqueias se cumprisse com exatidão perfeita. Mais uma promessa cumprida. Vamos avançar na vida de Jesus. O profeta Zacarias, cerca de 500 anos antes de Cristo, descreveu a entrada triunfal do rei em Jerusalém. Em Zacarias 9:9 lemos: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, humilde, e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Um rei humilde, não em uma carruagem de guerra, mas em um jumento, um símbolo de paz. E o que Mateus registra no capítulo 21? Que Jesus, ao se aproximar de Jerusalém, pediu aos discípulos que buscassem uma jumenta e um jumentinho. E o evangelista faz questão de explicar: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. A multidão o aclamava, mas Jesus cumpria a Escritura, mostrando que seu reino não era deste mundo. Mas as profecias também apontavam para a dor, para a traição. O mesmo profeta Zacarias, no capítulo 11, verso 12, escreve simbolicamente sobre o preço do pastor. E pesaram por meu salário 30 moedas de prata. Um preço irrisório, o valor de um escravo. E o que aconteceu séculos depois? Mateus, no capítulo 26, nos conta que Judas Iscariotes foi aos chefes dos sacerdotes e perguntou: Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E a resposta: E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, o valor exato da traição anunciado 500 anos antes. Não é impressionante? E talvez a profecia mais comovente e detalhada de todas se encontre em Isaías, capítulo 53. Este capítulo é tão explícito que é chamado de o Evangelho no Antigo Testamento. Ele descreve o servo sofredor. Isaías 53, verso 5 declara: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O profeta viu, 700 anos antes, o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Ele viu que o Messias não seria apenas um rei, mas um cordeiro levado ao matadouro. E como o Novo Testamento confirma isso? O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, verso 24, escreve: Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. A conexão é direta, inegável. Isaías profetizou a razão do sofrimento, e Pedro confirmou o seu cumprimento na pessoa de Jesus. Meus queridos, essas profecias que mencionamos são apenas algumas de centenas que se cumpriram em Jesus. Elas não são coincidências. A probabilidade matemática de uma única pessoa cumprir apenas um punhado dessas profecias é astronomicamente impossível. Elas são a prova irrefutável de que Deus conduz a história com perfeição soberana. Elas nos mostram que Jesus não foi um acidente, não foi um mártir, não foi apenas um bom mestre. Ele foi, e sempre será o plano de Deus desde o princípio para a nossa salvação. E o que isso significa para você e para mim hoje? Significa que o mesmo Deus que orquestrou a história com precisão milimétrica para cumprir cada promessa sobre seu filho é o mesmo Deus que está no controle da sua vida. Se ele foi fiel em cumprir cada detalhe anunciado sobre Jesus, desde o seu nascimento virginal até a sua morte sacrificial, você pode ter a mais absoluta certeza. Ele também é fiel para cuidar de cada detalhe da sua história. Ele vê as suas lutas, conhece as suas ansiedades e tem um plano perfeito para você. As promessas dele para a sua vida também se cumprirão. Confie nele. Se esta mensagem tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, eu te convido a fazer algo.
Escreva aqui nos comentários: Jesus é fiel. Vamos juntos declarar essa verdade poderosa. E se você foi abençoado, não guarde essa bênção só para você. Deixe o seu like para que este vídeo alcance mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma mensagem. E, o mais importante, compartilhe esta palavra com alguém. Talvez um amigo, um familiar, esteja precisando exatamente deste lembrete de esperança e da fidelidade de Deus. Muito obrigado por sua companhia. Que a paz do Senhor Jesus, o Cristo profetizado e cumprido, inunde o seu coração. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, e eu te espero no nosso próximo encontro. Até lá!